Chegamos agora ao 14º capítulo do nosso segundo portão, um portão que está tratando da Tefilá, da reza. E chegou a hora de analisar, de conhecer a reza de uma forma um pouquinho diferente. O conceito da reza, o conceito do pedido, é um conceito que aparece em todas as religiões, basicamente. Todas as religiões falam que a pessoa pode vir e pedir coisas para Kadosh Baruch Hu, tirando possivelmente o islamismo, no qual a Tefilá, a reza deles, não inclui pedidos, inclui somente agradecimentos. A Tefilá, de forma geral, a concepção da Tefilá, seja no judaísmo, seja em outras religiões, ou em toda a humanidade, de forma geral, mesmo pessoas afastadas da religião, eles têm essa compreensão de que eu posso fazer pedidos para Kadosh Baruch Hu. E esses pedidos tendem, geralmente, a serem pedidos para mudar a situação na qual eu me encontro. Ou seja, a Tefilá é tida como aquela ferramenta que tem a possibilidade de mudar a realidade na qual eu me encontro. Seja sair de uma realidade para outra, se eu tenho alguma coisa que não está boa, não está legal, não quero continuar assim, eu rezo para que aquilo mude, seja uma situação futura, algo que vai acontecer no futuro, que eu não quero que aconteça do jeito que as coisas estão planejadas para acontecer, do jeito que o caminho está levando até lá, eu quero que a Kadosh Baruch Hu me ajude a mudar a situação, a fazer com que ela chegue num resultado diferente, eu rezo para que algo diferente aconteça. Ou seja, de qualquer jeito, a Tefilá é uma ferramenta que tem a capacidade de mudar a nossa realidade, presente ou futura. Mas como funciona exatamente? Que ferramenta é essa? Como realmente a Tefilá tem essa oportunidade, essa força de mudar? Essa daqui é uma das questões extremamente importantes, porque eu posso rezar, eu posso ir lá falar as palavras e ir embora sem nenhum conhecimento, sem nenhuma concepção do que é a Tefilá. E o Nefesh HaChaim vem nos ensinando bastante que a questão da consciência da pessoa, quando ela cumpre um ato, dá um significado muito maior. Porque toda experiência humana tem três lados. Tem o lado físico, comportamental, tem o lado da emoção, sentimentos, e tem o lado do pensamento, da compreensão, do intelecto, certo? A vivência humana é dividida nesses três lados. Em qualquer situação em que você se encontre, você está fazendo alguma coisa, sentindo alguma coisa e pensando alguma coisa. Quanto mais sincronismo você tem, melhor você está, mais focado você está naquela situação. Quanto menos, mais disperso você está. Mas, de qualquer jeito, esses três lados, eles formam a vivência humana, nossa experiência, tudo que a gente passa. E o Nefesh HaChaim vem falando para a gente que quanto mais consciência você tem do que você está fazendo, quando você tem um ato de mitzvah que você está cumprindo e você está conectado com ele emocionalmente, está fazendo ele com alegria, e você tem a consciência, seu pensamento está entendendo o que está acontecendo, maior é o potencial dele. Então, com relação à Tefilá, também é importante entender como funciona a Tefilá. Que ferramenta é essa que é capaz de mudar a realidade? Então, o Nefesh HaChaim, nos prakim anteriores, ele falou de um tipo, uma compreensão da Tefilá, vamos focar isso agora, vamos acertar para a gente entender bem o que ele estava falando. No nosso capítulo 14, o Nefesh HaChaim traz uma visão um pouquinho diferente. Essas duas visões também o Rav Kook traz em Orot HaKodesh. As duas visões, em Shmona Klatzim, desculpa. As duas questões aparecem da seguinte forma, vamos usar mais ou menos a linguagem do Rav Kook, mas elas são basicamente o que aparece aqui no nosso livro, Nefesh HaChaim. Uma visão da Tefilá nos diz o seguinte: a Kadosh Baruch Hu, ele criou o mundo. Quando ele criou o mundo, ele criou várias e várias regras que regem o mundo. Sejam regras físicas, de inércia, de gravidade, regras básicas do dia a dia, regras da biologia do ser humano, que o ser humano tem que respirar, e tem que beber água, e tem que comer, várias e várias regras que definem a nossa vida. Isso tudo é estudado na escola, matemática, física, química, são regras do mundo. A gente entende o que do mundo. Na religião, a gente vai entender o porquê das coisas, mas no mundo laico, a gente entende geralmente o que, como funcionam exatamente as coisas. Uma dessas regras chama-se Tefilá, reza. Ou seja, Kadosh Baruch Hu criou uma reza, criou a Tefilá no seguinte conceito. Você quer mudar a sua situação? O lugar onde você não se encontra não é bom, não é favorável, não é o que você quer? Ótimo. Kadosh Baruch Hu criou duas possibilidades, duas formas de mudar a sua situação. A primeira forma física e a segunda forma espiritual. A primeira forma física te diz o seguinte: olha, você está com algum problema? Está atrapalhando? Você não gosta da sua casa? Se muda. Muda de casa, muda de emprego, muda de país. Sua situação presente é ruim?
Você quer mudar ela? Mude-se fisicamente, faça outra coisa. Se comporte de forma diferente. Vá para outro lugar. Ou seja, você quer mudar a sua realidade? Crie uma realidade nova. Muda fisicamente para uma realidade diferente. Seu emprego não está bom? Muda de emprego. Se demite, muda de emprego. Uma possibilidade. Segunda possibilidade, que a Kadosh Baruch Hu criou para mudar, é uma possibilidade espiritual chamada Tefilá, reza. Kadosh Baruch Hu vem e fala para a gente o seguinte, olha, você não está bem onde você está? Você quer mudar? Mas se não tem força de mudar fisicamente, pede para mim. Reza, eu vou te ajudar a mudar. Ah, quando eu preciso rezar? Quantas filotas eu tenho que fazer? Cada coisa tem sua regra. Cada pedido tem seu custo. Por exemplo, Moshe Rabbeinu, ele queria entrar em Eretz Israel. A Kadosh Baruch Hu tinha decretado que Moshe Rabbeinu não podia entrar em Eretz Israel. Então, falam para a gente, Hazal, que Moshe fez, se não me engano, 515 tefilot para entrar em Eretz Israel. E a Kadosh Baruch Hu falou para ele, olha, para por aí, para de rezar, porque se você fizer mais um pedido, eu vou ter que te deixar entrar. Ou seja, Moshe Rabbeinu estava numa situação desfavorável, que ele não queria, ele queria entrar em Israel. E foi decretado que ele tem que morrer no deserto, não vai poder entrar em Israel. Moshe Rabbeinu não queria isso. Ele começou a rezar. Entrar fisicamente, ele não tinha possibilidade, porque a Kadosh Baruch Hu proibiu para ele. Então, mudança física, ele não tinha como fazê-la. Então, ele falou, deixa eu ir para a espiritual. Começou a rezar, e rezar, e rezar, e rezar, e rezar. 515 tefilot. Quando ele chegou na 515, a Kadosh Baruch Hu falou, para por aí. Porque se você pedir mais uma, eu vou ter que te deixar entrar. Porque quando eu defini que você não vai entrar, eu já defini o custo também. Se ele fizer 516 tefilot, ele vai poder entrar. Então, Moshe Rabbeinu, que não podia fazer o ato físico, porque a Kadosh Baruch Hu proibiu explicitamente dele de entrar, tentou fazer uma mudança na realidade dele usando o lado espiritual. Só que quando ele chegou no último passo, a Kadosh Baruch Hu falou, olha, eu também não te deixo usar a tefilá para mudar a sua realidade. E aí Moshe Rabbeinu, com Irat Shamayim, parou de rezar, não rezou. Mas se ele tivesse rezado, da mesma forma que se ele entrasse fisicamente, ele mudaria a realidade dele, deserto para Eretz Israel, assim também através da tefilá, ele mudaria o decreto, proibido para permitido. A tefilá tem essa capacidade. A gente sempre busca funcionar, sempre busca atingir nossos objetivos dos dois modos. Quando a Israel estava saindo do Egito, e o mar Vermelho estava fechado, o que Moshe Rabbeinu faz? Atravessar o mar não tem o que fazer, está tudo fechado, Moshe Rabbeinu reza. Começa a rezar, e a Kadosh Baruch Hu fala para ele, para de rezar, entra no mar. Ou seja, você está tentando usar a ferramenta espiritual para mudar a realidade onde você se encontra, você quer abrir o mar, não é a forma que eu quero que abra. Eu não quero que abra com a ferramenta espiritual, eu quero que vocês entrem no mar. Aí foi Nachshon ben Aminadav, entrou no mar e o mar se abriu. Lá, o que a Kadosh Baruch Hu esperava do ser humano é que ele fizesse a parte física e não a parte espiritual. Ou seja, temos duas formas de mudar a realidade, a forma física e a forma espiritual. As duas são funcionais, as duas são ótimas, existe uma certa discussão com relação ao equilíbrio entre elas, ou seja, o que eu tenho que fazer de físico, o que eu tenho que fazer eu mesmo, ir lá e me esforçar, e o que eu posso pedir para Kadosh Baruch Hu fazer por mim, certo? Até onde vai a minha obrigação cívica de fazer a minha parte, o resto eu deixo nas mãos de Kadosh Baruch Hu. Será que eu posso fazer o mínimo e falar para Kadosh Baruch Hu, olha, completa, ou será que eu tenho que fazer o máximo que eu tenho capacidade física de fazer, e o que não está nas minhas mãos eu presto para Kadosh Baruch Hu? Tem aqui uma discussão, uma grande pergunta, certo? Conhecida como Ishtadlut e Emunah, o quanto eu preciso me esforçar e o quanto depende de Kadosh Baruch Hu. Isso entra na tefilá, essa é uma visão da tefilá. E essa visão da tefilá, né, Fechachaim falou bastante dela até agora, explicando para a gente que na hora que você está rezando, você tem que rezar por Akadosh Baruch Hu, você tem que rezar grande, você não pode rezar pequeno, você tem que rezar focando na humanidade de forma geral, na revelação divina. Ou seja, essa ferramenta da tefilá que você vai usar como mudança da sua realidade, mude o macro, e o macro vai interferir no micro, na sua vida pessoal, e ela vai mudar. Essa é uma possibilidade da tefilá. Agora, no nosso 14º capítulo, o Nefesh HaChaim traz uma compreensão um pouquinho diferente da tefilá, que diz o seguinte, ela também aparece no Rav Kook, em Shmona Kvasim. Essa segunda explicação diz para a gente o seguinte, fala, olha, a tefilá, ela não vem mudar a realidade, ela vem mudar o ser humano, ela vem mudar você. Na hora que a tefilá muda você, você se torna um ser humano mais elevado, você se torna um ser humano maior, e aí a sua realidade muda por tabela. Consequentemente, já que você se transformou em outra pessoa, a sua realidade muda por tabela. O que significa isso?
No passuco está escrito, o leudó bechol levavchem uvchol nafshechem. O passuco fala que a gente tem que ir lá avodat Hashem, que avodat Hashem aqui do passuco se trata da tefilá, bechol levavchem uvchol nafshechem. Nefesh Haim já explicou lá atrás o que é Vechol Levavchem, porque tem dois bet, porque duas vezes o coração, um para tirar os pensamentos ruins do coração, outro para colocar pensamentos positivos, pensamentos ligados a Tefilá, de trazer Kedushá para o mundo. Então isso era ligado à Kavaná, a intenção da pessoa. Agora, o que significa Avodat Hashem Bechol Nafsheichem? O que significa fazer Avodat Hashem com a Nefesh? Então, no primeiro portão, o Nefesh Haim traduziu o Nefesh como o ato físico do ser humano, certo? Quando a gente diz a experiência do ser humano tem três lados, tem o lado físico, o lado emocional e o lado intelectual. Esses três lados formam a experiência de qualquer ser humano. E lá atrás a gente chamou Nefesh a parte inferior. Nefesh, o Rahim chama, Nefesh era ligado à parte inferior do ser humano. Isso era no primeiro portão, na compreensão da estrutura humana. Aqui no nosso segundo portão da Tefilá, o Nefesh Haim vai trazer uma explicação um pouquinho diferente para o significado da palavra Nefesh. Aqui, a palavra Nefesh, ela não entra no contexto de Nefesh Ruach e Neshama. Aqui a palavra Nefesh, ela entra no contexto de Guf e Nefesh. O ser humano é formado de Guf e Nefesh, corpo e alma. Aqui a tradução de Nefesh como alma, ou qual parte do ser humano, não é o principal ponto. O principal ponto é o que está contra aqui a Nefesh, o que é o lado oposto da Nefesh. A Nefesh vem em oposição ao corpo. Guf, Nefesh, corpo e alma. Com que parte da nossa existência nós devemos rezar? Obviamente a gente está falando com a boca, mas qual parte do ser humano tem que estar mudando, se transformando durante o trabalho da Tefilá? Aqui fala o Nefesh Haim, muitas das coisas que a gente faz, elas são focadas no corpo, necessidades do corpo, certo? Você acorda de manhã, você dorme para o corpo descansar, você toma café para o corpo ter forças, muitas vezes você trabalha para o corpo para poder comer, ou você trabalha para poder passear e se divertir, fazer coisas que vão te dar prazeres físicos. Muitas vezes, durante o dia, em muitas situações, a gente está focado nos prazeres materiais, nas necessidades do corpo. E na Tefilá, como a gente chega para rezar? A Tefilá vem mudar que parte da minha existência? A Tefilá, ela vem focar no lado da Nefesh, no lado espiritual do ser humano, o lado das midot, das virtudes do ser humano, o lado dos desejos, dos impulsos, dos pensamentos, dos ideais, dos objetivos, dos valores do ser humano. Quer dizer, a Nefesh, a Tefilá, ela vem focar na parte da Nefesh. Então, na hora que eu vou rezar, fala o Nefesh Haim, na hora que eu vou sentar, eu vou rezar, eu vou ficar de pé, eu vou rezar para Kadosh Baruch Hu, eu preciso deixar de lado todas as minhas necessidades físicas e materiais. Não porque elas não são importantes, amor próprio e querer o meu próprio bem e comer, tudo isso é importante, mas isso não tem que ser o foco, isso é o micro dentro da estrutura do ser humano. A gente falou que existe o macro, que é a Kadosh Baruch Hu, e o micro, a minha vida pessoal, e na hora que eu rezo pelo bem de Kadosh Baruch Hu, digamos assim, para que ele não sofra pelas averot feitas no passado, eu mudo também a minha vida pessoal, isso acontece por consequência, assim também dentro do ser humano, nós temos o macro e o micro. O micro são as necessidades físicas e o macro é a Nefesh. A Nefesh é muito maior do que o corpo, a alma é muito maior do que o corpo, tanto pela questão de que só um pedacinho da alma se encontra dentro do nosso corpo, mas é um iceberg ao contrário, certo? A gente tem um pedacinho da alma e todo o resto da alma lá em cima, vindo de cima para baixo, tanto nessa questão, quanto na questão de significado, de valor, certo? O corpo, ele é muito limitado, ele é limitado ao lugar onde eu me encontro, e a Nefesh, ela é muito mais extensa, ela é muito maior, ela é muito mais eterna, ela se mantém por muito mais tempo. Então, a Nefesh é o macro e o corpo é o micro. Se eu foco na minha Nefesh, se eu foco na minha situação espiritual, nas minhas midot, no que eu preciso melhorar, e se na hora que eu faço a Tefilá, por exemplo, de Atachonim Ladamdat, sobre o pensamento, o meu foco é, olha, o que eu consigo com o pensamento? Será que eu vou usar o meu pensamento somente para fazer uma nova startup e ganhar dinheiro? Ou se não, meu pensamento vai estar na minha capacidade de desenvolver minha personalidade, desenvolver minhas virtudes. Onde eu vou colocar o data, onde eu vou colocar o pedido pelo conhecimento, o pedido pela Geulah, pela Tchuvá, pela Parnassá, por tudo isso? Se tudo isso vai focar no meu guf, só na parte física, então não vai ter muita coisa. Pode ser que vai melhorar, mas vai melhorar muito pouco.
não vai ter uma mudança significativa do ser humano, a gente vai estar usando uma ferramenta incrível para conseguir algo muito, muito simples, muito pequeno. Então, a Tfilá, fala Nefesh HaChaim, ela tem que ser Bechol Nafshechem, ela tem que ser focada na Nefesh, ela tem que ser focada no macro, no lado mais espiritual, mais elevado do ser humano, que inclui também Midot, virtudes, qualidades, e isso daqui vai depois, consequentemente, interferir também nas minhas questões físicas. Mas o meu foco durante a Tfilá tem que ser nessa parte, ou seja, na hora da tefilá eu tenho que estar numa situação em que fome não me chama, nada me atrapalha. Eu estou tão focado, eu estou tão concentrado no meu lado elevado, em tudo que eu posso ser, tudo que eu posso atingir, a minha personalidade, os meus alcances espirituais, que fome, comida não diz nada para mim, que prazeres materiais nesse momento não dizem nada para mim, não significam nada, eles são puras consequências de alguma necessidade, mas não é que eu realmente quero isso, isso daqui não é o centro da minha vida. Se eu tenho a possibilidade de fazer algo espiritualmente valoroso, que vai me dar um significado, um sentido na vida, ou comer um pedacinho de chocolate, eu vou fazer algo mais valioso. Essa é a Avodat HaTefilá. A Avodat HaTefilá, ela vem mudar o ser humano. Ela não é focada na realidade na qual eu me encontro, não é que eu peço para Kadosh Baruch Hu, olha, não gostei dessa realidade, me muda, me leva para outra situação. A Tefilá, ela vem mudar o ser humano. E na hora que o ser humano muda, na hora que ele se torna outra pessoa, consequentemente, a realidade dele muda da mesma forma. Igual, além, alguém que está muito doente, que a gente acrescenta nele um nome, sim, alguém que se chamava Haim, agora ele se chama Haim Yosef, ele se tornou outra pessoa, um novo nome dá uma nova essência para a pessoa, uma nova função, um objetivo no mundo, e, consequentemente, a realidade dele vai ter que mudar para que ele consiga ser apto a atingir o objetivo dele, baseado de acordo com o nome. Assim também a Tefilá. A Tefilá é capaz de mudar o ser humano. Uma Tefilá bem feita, como se deve, ela transforma alguém de nível A em nível B, em nível C, a pessoa vai subindo. E na hora que você vai subindo, consequentemente, a sua função é diferente. Sua realidade é diferente. É alguém que vai subindo numa empresa. No começo ele trabalhava no salão lá embaixo com 300 pessoas. Quando ele vai subindo de nível, ele vai ganhando uma salinha pequena, depois ele é o diretor, ele ganha uma sala grande, com vista. Então a realidade da pessoa muda de acordo com o desenvolvimento pessoal dele, igual no mundo físico, também no mundo espiritual. Quando através da Tefilá a pessoa se desenvolve, se torna alguém melhor, alguém com ideais mais elevados, consequentemente a realidade dele muda. Essa é a ferramenta da Tefilá. Então, temos aqui duas visões da Tefilá, ou que a Tefilá é uma ferramenta que a Kadosh Baruch Hu criou na natureza do mundo, nas regras da natureza do mundo, que ela pode mudar a realidade onde eu me encontro, e aí, para mudar, ela vai ter que ter um número específico de Tefilot, com uma quantidade específica de Kavaná, de boas intenções, ou que a Tefilá vem mudar o ser humano, e na hora que ela muda o ser humano, consequentemente, a nossa existência muda. Essas são duas visões da Tefilá. Em breve seguimos em frente no nosso estudo de Nefesh HaChaim. Até mais.